queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 1, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Quem não conhece a história de José, né, queridos? Todos nós conhecemos. José, um jovem valoroso, um jovem fiel ao Senhor, um jovem temente a Deus, que nos deixou um exemplo lindo de fidelidade ao Senhor. A história de José é cheia de momentos onde você fala: uau, como esse cara realmente, né, amou ao Senhor com a sua vida e demonstrou isso com as suas atitudes diante de circunstâncias tão difíceis. José, queridos, ele era o filho preferido de Jacó, né, nós conhecemos a história, e por conta dessa preferência foram havendo algumas desavenças familiares. Então, assim, José, ele já não era bem visto pelos seus irmãos, porque o amor de Jacó por ele fazia com que os seus irmãos o odiassem cada dia mais. E isso foi gerando uma inimizade. A palavra do Senhor vai dizer que eles já não conseguiam mais ter uma convivência saudável. E eu entendo aqui que o ambiente onde José deveria ser protegido, José agora estava cercado por inimigos que eram seus próprios irmãos. Não havia mais, certamente, paz entre eles, não havia mais comunhão, né? E eles então decidem um certo dia dar fim na vida de José. E primeiro eles cogitam, né, matar José. E Rubem intervém e fala que não vão derramar sangue. E Rubem se ausenta, de acordo com o texto que a gente entende, que Rubem se ausenta. E quando ele retorna, José já não está mais no poço, porque os seus irmãos jogam ele no poço para dar uma lição de vida, lá, uma lição de moral em José, irritados com José, por causa do amor de Jacó, por causa da túnica, por causa dos sonhos, né? Que os sonhos de fato era uma das coisas que mais irritava os irmãos de José, né? Tanto que eles falam: olha lá, será que não é o sonhador, né? Então, assim, os sonhos de José era algo que realmente provocava os irmãos dele. E aí eles têm uma ideia de vender José, e José vai parar no Egito. E uma coisa interessante que eu tiro de lição para minha vida e quero compartilhar com você é que José, ele era protegido pelo seu pai. José era o queridinho do papai, José era o filho mimadinho do papai. Então o que acontece? Muitas das vezes Deus permite certas circunstâncias na nossa vida, não com a intenção de nos afastar daqueles que nos amam, mas para nos levar a uma intimidade maior com ele. José, até aquele momento, era protegido pelo papai. Só que chegou um momento onde Jacó não pôde proteger José. Chegou um momento onde José procurou seu pai e ele não estava lá para lhe proteger, para lhe guardar, para evitar que os seus irmãos fizessem o pior. Então Deus permitiu uma situação na vida de José, para José entender que o pai de José, uma hora ou outra, ia falhar. Porém, Deus nunca jamais falharia com José. E permitiu que ele fosse vendido aos ismaelitas e chegasse ao Egito. E Deus aqui, nesse momento, está levando José a uma independência espiritual. José dependia do seu pai, José dependia dele, José confiava nele, José se sentia seguro perto dele, mas houve um momento que ele não pôde fazer nada. E Deus provou para José, como quem diz assim: tá vendo, José? Seu pai pode ser tudo para você, só que chega um momento que ele não pode fazer tudo por você. E eu sim, eu posso. Então Deus levou José a uma independência espiritual. Porque quando José é vendido, ele sai do convívio da sua família. E José agora não tinha mais papai, não tinha mais mamãe, não tinha amigos. José agora só tinha somente Deus. E Deus coloca ele numa terra para dizer assim: olha só, José, você poderia até prosperar na casa dos seus pais, só que eu quero que você prospere onde não tem ninguém te aplaudindo. Eu quero que você prospere onde não tem amigos te olhando. Eu quero que você prospere onde não tem papai e não tem mamãe. Sabe para quê? Para ninguém depois dizer que foi a ajuda do amigo, que foi a ajuda do papai, né? Futuramente você vai entender que só foi a minha mão, foi a minha ajuda, foi a minha graça sobre a sua vida que te permitiu crescer aqui no Egito. E o Senhor então faz com que José prospere. Tudo quanto José colocava a mão, prosperava. Houve algumas injustiças, né? José era uma vítima de algumas situações. Porém, Deus estava presente em todas aquelas circunstâncias, levando José a uma maturidade espiritual, a uma independência espiritual. E quando chegou o momento dele rever os seus irmãos novamente, eles não reconheceram, já era um homem, né? Já havia se passado muitos anos, porém agora ele era um homem maduro, ele era um homem que conheceu a Deus não só de ouvir o seu pai Jacó falar, mas conheceu Deus de perto, né? Porque ele sim viu a mão de Deus agindo na vida dele. Então, assim, se certas situações que acontecem na nossa vida, não é porque Deus está querendo o nosso mal, mas é porque Ele está querendo nos levar a um nível espiritual mais alto, né? Se Deus permite você
enfim, perder um amigo, perder alguém que você ama, se essa pessoa saiu da sua vida, se, enfim, algumas pessoas estão te rejeitando, estão te excluindo, não fica apavorada. Certamente Deus está te afastando dessas pessoas para te levar a um nível espiritual muito mais elevado, um nível onde só é você e Deus. Entenda, querido, o processo espiritual de Deus na sua vida e louve a Ele por isso, porque lá na frente você vai entender e vai dizer: uau, uau, se eu tivesse ficado lá naquele lugar, eu não tinha chegado onde eu cheguei. O Senhor aqui conhece o melhor para a nossa vida. Se essa palavra edificou você, compartilhe com alguém. Fica com Deus e até a próxima.